Olá, eu sou a Elda Vieira Tran. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela educação matemática. Por quê? Porque eu sou apaixonada pelo ensino de matemática para todos com qualidade. Então, eu quero apresentar vídeos que relatem as minhas experiências que eu tive em sala de aula e que foram é, bem-sucedidas. Então, hoje eu vou falar da conexão interna. O que eu chamo por conexão interna? É quando o conhecimento matemático é utilizado para explicar um outro conhecimento matemático, que é o caso de hoje, ok? Então, vamos a isso? Olha ele aqui. Os divisores de um número natural. Eu criei a sua representação geométrica e através de vetores que dá movimento e que os alunos adoram trabalhar com movimento. Cor, direção e sentido. Para isso, nós vamos precisar o material, o espeto de churrasco, régua, tesoura, palhinhas ou canudo, lápis de cor, linha, agulha, plasticina. Vou escolher o número 12. Por que um número pequeno? Porque o meu objetivo neste vídeo é que vocês avaliem a estratégia que eu usei. O que eu posso adiantar é que os alunos aprovaram. Então, quero deixar aqui registrado. Então, encontra um número que divida 12. Se você pensou em 2, perfeito. Se você pensou em 3, perfeito. Contanto que esse número que você pensou, por exemplo, 4, divide, mas não é só divisível por ele e pela unidade. 4 é divisível por 2 e por 1, não é? 2, 2 e 1. Então, a gente vai adotar essa regra de ser um número que só seja divisível por ele e pela unidade, que nós chamamos de número primo. Então, representa esse número, essa divisão, por uma seta com direção e sentido, e uma cor, para ficar bem agradável. E cria uma legenda. Por que legenda, Elda? Porque nós matemáticos gostamos de falar pouco. Então, nós podemos agora mostrar e você pode ler o que é que eu fiz, né? Então, registre as divisões que realizaste até encontrar o número 1. Se precisar dividir por números diferentes, faça-o, mas seja coerente em relação ao tamanho adotado, a direção e a cor. E lembre-se da regra. Vamos à execução? Deixar de falar tanto e vamos à execução. Aqui está a legenda, aqui está o número 12. Então, eu adotei na horizontal essa seta com tamanho e cor, que significa dividir por 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Mas 3 não é mais divisível por 2. Por quê? Porque deixa resto. Então, vou adotar outra seta, outra divisão, e o tamanho tem que ser diferente, né? Como 3 é maior do que 2, ou a seta 3 vai ser maior do que a seta 2. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Ora, mas deu uma linha quebrada, né? Então, existe outra regra, que a gente complete essas divisões. Então, completando, 6 dividido por 3 dá 2 e 12 dividido por 3 dá 2. E na horizontal, 4 dividido por 2 dá 2
e 2 dividido por 2 dá 1. Então, se a gente pensar que de 12 a 3 é um segmento, e 4 a 1 é outro segmento, e 12 a 4 é outro segmento, e 3 a 1 é outro segmento, nós temos um quadrilátero. Então, a forma é um quadrilátero, ok? Quais são as conjecturas? Ah, Elda, eu não quero tomar horizontal como você tomou. Perfeito, porque a gente tem liberdade de escolha. Isso é que é o bonito nessa estratégia, além de ser dinâmica. Então, não quer horizontal, então vai tomar o vertical, valendo divisível por 2, por 3, por 2, aliás, e, muda as condições, né? E se for inclinado, Elda? Perfeito! É outra conjectura. Então, com isso, nós estamos trabalhando todas as hipóteses das divisões do 12 e os caminhos dela, todas as hipóteses de caminho. Então, pode sim, claro que pode tomar. Conclusão: qual é a forma? Como já observamos, é um quadrilátero. E quais são os números de divisores? 2. Né? Lembra a regra? 2. É o 2 e o 3. Então, são dois divisores. Será que existe alguma relação entre forma e número de divisores primos? Vamos deixar isso como reflexão. E aqui eu coloquei mais uma vez eles brincando e achando os divisores do número, no caso aí parece que é 16. E já tinha feito de 70, já tinha feito de 27. Se essas setas vetores não são horizontais nem vertical, qual seria a forma? Um quadrilátero, ok? Mas vamos a isso, vamos provar, ver para crer, né? Então, eu vou adotar os divisores representados por nem horizontal nem vertical, ou seja, os dois oblíquos, né? Inclinados, ou melhor, inclinado. Então, dividindo por 2 dá 6. Olha, igualzinho, né? Só que não é na horizontal, né? Porque tem que ser paralelo. Sabe por que os livros não colocam todas as estratégias? Porque senão o livro didático ia ficar muito espesso, ter muitas páginas, alongar muito, entendeu? Então, cabe a nós, professores, fazermos isso. E vocês, alunos, adotarem, se gostar, é claro. O 3, vamos adotar outra inclinação para o 3. Então, fizemos os dois inclinados, né? Então, 3 por 3 dá 1. Como não fechou, é uma linha quebrada, nós vamos fechar. Então, 6 por 3 dá 2 e 12 por 3 dá 4. Também houve uma simplificação da dificuldade, porque nós teríamos que fazer retas paralelas. E aí simplificaram para a gente. Não, não, nós somos capazes. E como somos capazes? Então, queremos sim, queremos as origens das coisas, né? Então, fechando, que é o divisor por 2, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. E é por isso o objetivo deste vídeo, ok? As conjecturas é a mesma coisa. Quantos divisores? 2. Quantos números primos? 2. Qual a forma? Quadrilátero, que neste caso parece um balão, né? Um losango. Pois é, se recordou certo, viu? Vamos lá.
Então, vamos brincar. Encontre os divisores de 30. Qual é a sua hipótese? Eu peguei a divisão por 5 logo. É outra, é muito, além do movimento de tudo, a ordem da divisão. Então, eu enxerguei, outro aluno enxergou por 2, o outro aluno enxergou por 3. Eles vão no caminho deles, e contanto que seja coerente. Use a legenda para cada caminho, para que nós possamos ver o caminho que eles estão percorrendo, ok? Então, 30 por 5 dá 6. Bem, 6 não é divisível por 5. Só é por 2 ou por 3. Qual será que eu tomei? Eu nem me lembro mais. Vamos ver aqui. Ah, tomei oblíquo e divisão por 2. Coerência interna, né? 5 maior, 2 menor. Então, 6 por 2 dá 3. 3 não é mais divisível por 2. Então, o que é que eu vou tomar agora? Por 3. Aí tomei horizontal. 3 por 3 dá 1. Como deu uma linha aberta, né? Nós vamos fechá-las com coerência interna, não é? Não podemos fechar e passar, por exemplo, 30 dividido por 30 dá 1. Não tem. Porque, lembra da regra? 30 só pode ser divisível por números primos. Então, no caso aqui, só vai ser divisível por 5, 3 ou 2. Vamos ver qual é o caminho que eu fiz? Ah, o aluno fez ao contrário, sabia? Então, ele me ensinou mais uma estratégia que eu ia falar no final, que divisor é múltiplo e múltiplo é divisor. Então, multiplicado por 5 dá 15 e 1 por 5 dá 5. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu pensei 15 por 3 dá 5. Uni logo esse. E depois resolvi dividir o 30 por 3 dá 10 e o 6 por 3 dá 2. Oba! É um jogo. Se transforma em um jogo maravilhoso. Então, agora eu fiz 2 leva ao 10. E, finalmente, 10 dividido por 2 dá 5, 30 por 2 dá 15 e 2 dividido por 2 dá 1. E qual é a forma? É um prisma. Quem pensou no cubo, lembra um cubo, né? Mas não é. Sabe por que não é? Porque o tamanho dos vetores são diferentes. E nós temos, os vetores são arestas, né? Neste caso. E aí, como os tamanhos dos vetores são diferentes, não pode ser cubo. Ai, que lindo! Muita coisa para explorar, não é? E o número de divisores? 3. Então, quando tem o número de divisores 3, parece que dá um espaço, né? Então, parece que tem relação mesmo a forma e o número de divisores. Você gostou? Então, encontre os divisores de 27. E eu trouxe aqui um exemplo que um aluno fez, que em vez de ele achar os divisores, ele achou um múltiplo de 1. Partiu do fim para o princípio. Maravilha! Compreendeu mesmo. E como ele já tinha feito bastante exercício, né? Com quadriláteros e com prisma, ele transferiu o aprendizado. Então, ele tomou a seta vezes 3, subindo 1, 3, 9, 27. E deu um segmento, né? Um segmento
é formado por 3 vetores. Agora, eu queria sugerir que vocês fizessem também, além de mais exercício como vocês já fizeram, a representação física dos divisores de um número. Para isso, é aqui a representação física. Ó, olha a utilização do isopor, e, que aqui em Portugal se chama esferovito, e o pauzinho, o espeto, né, de churrasco. Né? Que maravilha! Eles gostam de ver. Então, eu aconselho, e eu fiz, e com eles, e não é perder tempo, é ganhar tempo para eles já irem desenvolvendo a imaginação no espaço, principalmente no espaço. Não é só a representação no plano, que é o papel, ok? É uma sugestão. E por último, se você gostou, eu deixo aqui um desafio. É mesmo minha cara, né? Mas eu só quero adiantar que eu amei encontrar os divisores de 210. Quando você assistir esse vídeo e fizer, diga o que você achou. E também perguntas, sugestões. Olha, faça assim, faça assado, porque é assim que a gente melhora, né? Então, eu vou deixar aqui uma frase de Morgan, que diz que o poder que faz avançar a invenção matemática não é o raciocínio, mas a imaginação. E quanta imaginação a gente deu asa nessa estratégia de achar os divisores. Concorda? Então, um até breve, porque em breve eu farei mais um vídeo, ok? Bye!